Fala aí, beleza? Como é que ele foi de piloto da Fórmula 1 a deus nórdico? O vídeo de hoje é o perfil do ator Chris Hemsworth. Christopher Hemsworth nasceu na cidade de Melbourne, na Austrália, mas ele se mudou bastante quando era criança, tendo uma educação bem diversificada. Seus pais, Leonie e Craig, não tinham nenhuma ligação com a arte, e a família morou boa parte da infância de Chris na região de Bullman, uma área habitada pelos aborígenes, com pouquíssima influência ocidental. O ator, inclusive, já comentou que suas lembranças mais marcantes de infância eram repletas de vida selvagem. Bichos como búfalos e crocodilos estavam ali a toda hora. Mesmo assim, sem muita influência dos pais, ele e os seus irmãos Liam e Luke seguiram a carreira de interpretação. Sua primeira experiência profissional como ator foi fazendo participações em séries para a televisão australiana. Ele começou na Guinevere Jones, mas a produção na qual ele participou durante mais tempo foi a Home and Away, interpretando o Kim Hyde de 2004 a 2007. Mas vamos falar de algum dos filmes mais importantes do ator, que é o que interessa, né? Ele começou sua carreira no cinema com uma pequena participação em Star Trek, na pele do George Kirk, o pai do nosso velho conhecido Capitão Kirk. Apesar de pequena, sua participação nessa grande produção foi o suficiente para chamar a atenção dos produtores lá de Hollywood, e ele passou a ter papéis cada vez mais importantes em produções como A Perfect Getaway e Cash. Mas apesar disso, o papel que realmente foi um divisor de águas na carreira do nosso perfil de hoje foi o Thor, o Deus do Trovão. Eu vou separar os dois primeiros longas do Ragnarok e também dos Vingadores, que eu acho que são três coisas totalmente diferentes. Mas vamos começar pelo começo em Thor, a sua primeira aparição no universo da Marvel. Would you like to tell me where you received your training? Afghanistan? Chechnya? Who are you? Em Thor The Dark World, a gente encontra o protagonista dividido entre o dever em Asgard e seu desejo na Terra. I gave you my word. I would return for you. The Cabin in the Woods. Um grupo de jovens universitários vai para uma cabana isolada, fazer coisas que jovens universitários fazem em cabanas isoladas, se é que você me entende. Um cenário clássico de filme de terror, mas a produção é uma mistura estranha de comédia, terror, fantasia e sci-fi, uma maluquice só. Aliás, esse último gênero é responsável por algum dos diálogos expositivos demais, que é uma das coisas que mais me incomodaram quando eu assisti. Isso, o roteiro simplório e os personagens estereotipados. Falando nisso, o nosso perfil de hoje interpreta o Kurt, um personagem que não tem muito desenvolvimento nem carisma, mas isso definitivamente não é culpa do ator. Pra ser bem sincero, eu não sou um dos maiores fãs desse gênero, e talvez por causa disso eu esteja sendo duro demais com o filme. Só que esse é daqueles que tentam te assustar com sons e imagens repentinas, mais do que te deixar com medo por conta da história. Mas essa é só a minha impressão, se você já assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou desse filme. The lambs have passed through the gate. They are come to the killing floor. Let's get this party started! I seriously believe something weird is going on. No ano seguinte ao seu primeiro filme como Thor, o nosso perfil de hoje integrou a equipe de heróis em The Avengers, um marco que mostrou a capacidade de um universo cinematográfico de fazer grandes sucessos. This is nothing we were ever trained for. Em Avengers Age of Ultron, os heróis têm que lidar com as consequências dos próprios atos. E é claro, não dá pra esquecer da armadura Hulkbuster do Homem de Ferro, que tá foda. From the inside. That's the best you can do! Todos esses filmes, como O Deus do Trovão, acabaram aproximando o Chris de um estilo que valoriza a comédia, e ele se dá muito bem nesse gênero. Basta lembrar daqueles curtinhas muito bem feitos do Thor e do Daryl. I'd just start my own team. Team Thor, of course. And it would be me and Daryl. Just us, right, Dee? Yep.
Rush. A sequência inicial bota o espectador em meio de uma corrida de Fórmula 1 em 1º de agosto de 1976. Naquele momento, duas lendas do automobilismo estão no páreo. Niki Lauda, o piloto austríaco interpretado pelo Daniel Brühl, e James Hunt, seu rival inglês, papel do nosso perfil de hoje. A trama realmente começa 6 anos antes daquele dia, época em que ambos ainda estavam correndo em categorias menores, mas já tinham dado início a um dos embates mais memoráveis do esporte. Uma rivalidade de anos que extrapolava as linhas das pistas de corrida e passava por diferentes divisões de mundo, temperamento, países de origem, entre outras coisas. Esse foi o melhor trabalho que eu assisti do Cruise até hoje. Ele convence como piloto que arrisca tudo por uma vitória, ao mesmo tempo que tem uma ótima performance nas cenas de bastidores da Fórmula 1. Isso tudo e um pouco mais pode ser dito também do Daniel Brühl, que está incrível no papel. Um filme com lindas cenas de corrida, quase poéticas, e com uma trama interessante que trata de rivalidade, tragédia, superação, empatia. E ainda tem esse detalhe de que ele é baseado em uma história real, o que dá mais peso ainda pra trama. Um filmão que vai agradar ainda mais quem for fã de automobilismo. More powerful than the fear of death is the will to win. Ghostbusters, esse é um reboot daquele clássico de mesmo nome que fez sucesso na década de 80. Não é uma sequência e não é um remake, isso é bom deixar claro porque o trailer confundiu muita gente. Aliás, ele foi em parte responsável por toda aquela confusão que deu antes mesmo do filme estrear. Pra você ter uma ideia, esse foi o trailer com mais dislikes da história do YouTube, pelo menos até aquele momento. Outra coisa que colaborou com isso foi o hate de uma galera por conta do fato de que as protagonistas são mulheres. O engraçado é que o roteiro previu isso em uma cena logo do início quando a Erin, personagem da Kristen Wiig, lê comentários de um vídeo. Falando da Kristen, eu achei que ela e a Leslie Jones, que faz a Patty, estavam bem, mas nada de extraordinário. A Melissa McCarthy, como a Abby, tava um pouco travada, mas ainda é a Melissa McCarthy, ela é foda. E pra fechar o grupo tem a Kate McKinnon no papel da Gillian, que na minha opinião foi a que se saiu melhor. As cenas nonsense dela foram as que eu mais ri durante o filme. Uma das poucas coisas que me incomodaram foi a estupidez inacreditável dos personagens, que é muitas vezes usada como artifício de roteiro pra movimentar a narrativa. E eu não tô falando só do Kevin, personagem do nosso perfil de hoje, que com certeza tem algum problema de cognição, mas se encaixou muito bem no tom do filme. E pros fãs dos Caça-Fantasmas não faltou nostalgia. Estão lá a trilha sonora original, as participações do elenco original, cenas muito parecidas e coisas assim. Oh, hell no, the devil is a liar! Get out of my friend, Ghost! Ow, that's gonna leave a mark! The power of pain compels you! Ow! E agora ele tá em cartaz em Thor Ragnarok, o último filme da Marvel. It's me, Loki, the big guy. And you. Here we go! Did you see that? O filme é bem legal, mas você tem que entrar no espírito cômico da história, senão as piadas constantes e a nova apresentação dos personagens vão te incomodar. O Thor, por exemplo, tá muito mais brincalhão do que a gente se acostumou a ver nos filmes anteriores, o que serviu muito bem pro nosso perfil de hoje explorar o bom timing de comédia que ele tem. Na minha opinião, foi a sua melhor performance como Deus do Trovão até hoje. We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. E cara, eu tenho que comentar a participação da Cate Blanchett, porque um dos problemas mais recorrentes nos filmes da Marvel são seus vilões sem peso, o que foi parcialmente resolvido nesse filme. A Hela, personagem da Kate, é a melhor vilã desse universo cinematográfico, pelo menos na minha opinião. Não chega a ser um vilão com uma motivação muito complexa, até por conta do tom do filme, mas é uma evolução absurda nesse sentido. Aliás, eu já fiz o perfil dela aqui no canal, dá uma olhada lá porque ela merece. A coisa que mais me incomodou não tá no filme em si, mas na sua estratégia de marketing. Eles lançaram trailers demais que revelaram muito da história. A Disney tem que pegar quem edita os trailers de Star Wars e botar pra editar as outras marcas também. Fica a dica aí. I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again?
A filmografia do Chris tá ficando cada vez mais diversificada. Fora os filmes que eu comentei aqui nesse vídeo, lá tem outras grandes produções. Filmes como aqueles que ele fez Na Pele do Caçador, The Snow White and the Huntsman, e The Huntsman, The Winter's War. E outros, como In the Heart of the Sea, que ele contracena com o ator que fez o Homem-Aranha. Mas eu falei desse filme lá no perfil do Tom Holland. Cinéfilos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Por favor, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você tá achando. E até o próximo. Valeu!